Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, especial autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Boa tarde, bem-vindos ao Especial Autárquicas Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Valença. André Paulino, com apenas 20 anos de idade, é o candidato do Chega à Câmara deste concelho. Senhor candidato, André, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a candidatar-se a estas eleições autárquicas? Boa tarde, Miguel, e obrigado por esta oportunidade, por nos dar esta plataforma. Eu acho importante dizer que, como candidato jovem, podem-se levantar algumas sobrancelhas acerca das minhas motivações, o que levou o partido a me escolher, o que me levou a mim a embarcar nesta viagem. Eu acho que é importante desde logo dizer que o motivo assenta logo aí, no facto de eu ser jovem. Como qualquer um pode ver, Portugal, infelizmente, é um país que está em envelhecimento, uma população envelhecida, e esse envelhecimento, de certo modo, demonstra-se em todos os aspectos da sociedade. E no que nos toca hoje, na política. Acho que a solução para Portugal, então, e a motivação minha, foi realmente começar pela política, rejuvenescer a política. Dar um exemplo de que a política ainda há esperança para os jovens, não é? Ainda há esperança, claro, e que melhor forma de mostrar essa esperança para os jovens do que lhes dar uma representação jovem. André, eu tenho sondado aqui a malta de Valença e é normal. Todos me perguntam quem é o André do Chega. O André disse-me em bastidores que a sua ligação a Valença é mais por paixão, é natural do Funchal, da Madeira, tem ligações ao Canadá. Bem, é um cidadão do mundo, não é? É verdade, sim. Realmente a minha família, acho que como muitas famílias portuguesas, tem um bocado de raízes por todo o mundo. E de facto faz parte do espírito português, que está espalhado pelo mundo, ter estas diversas origens. Agora, em relação a Valença, realmente é um sentimento de amor e uma ligação bastante profunda com Valença que eu tenho, principalmente porque quando eu olho para Valença, eu vejo realmente um modelo. Eu vejo em Valença uma cidade jovem, uma cidade tipicamente minhota, e vejo potencial, acima de tudo. Vejo potencial para ser um modelo para as outras cidades, vejo potencial para um enorme crescimento e dinamização, acima de tudo. Jovem, claro. O André certamente está a par dos últimos acontecimentos políticos em Valença. Valença que tem uma gestão social-democrata há vários anos. Estes últimos 4 foram marcados por uma gestão Covid nos últimos 2, ou seja, vamos dividi-los em 2. Os 2 primeiros e os 2 segundos, os 2 últimos. André, que análise é que faz deste balanço de gestão Covid nos últimos 2 anos por parte deste Executivo? Bem, acho que realmente é uma análise bastante taciturna, bastante triste, porque, como podemos ver, e qualquer valenciano será testemunha disso, verifica-se muito sofrimento com esta pandemia, muito sofrimento com as medidas tomadas e, acima de tudo, muito sofrimento devido à falta de planeamento. Falta de planeamento foi realmente o maior problema de todos e, permita-me dizer, falta de planeamento esta que podemos ver e deve-se a uma administração que infelizmente ficou demasiado confortável, por assim dizer, não se preparou devidamente, não procurou preparar os devidos apoios para os empresários, para todo o tipo de valencianos e realmente hoje podemos ver as consequências dessa ineficácia. Acho que é a palavra-chave. Poderia ter sido dado mais apoio às empresas? Sim, eu acho que, acima de tudo, sim, o apoio empresarial é vital para Valença. E Valença, sendo realmente um centro turístico, o setor da restauração, da hotelaria, vitais para a economia local, completamente abandonados. E como disse, fruto de ineficácia
e ineficiência. Muito bem. André, os 2 primeiros anos, agora, até 2019, 17-19, foram marcados por um outro Presidente da Câmara, que cessou funções para ocupar funções no Parlamento. Que balanço a fazer desses 2 primeiros anos, que vinham na sequência dos anos anteriores, não é? Realmente podemos notar logo aí nessa transição assim uma certa instabilidade política. E realmente, como vimos nestes últimos dias, face a notícias que se tornaram conhecimento público, verificaram-se graves problemas na administração, a nível interno, a nível da coesão partidária. E realmente isso não inspira confiança aos valencianos, não inspira, e devidamente. E portanto nós procuramos oferecer uma alternativa segura a Valença para que se possam sentir verdadeiramente representados por um partido e um candidato que entenda a situação deles, que não está acorrentado pela complacência e uma confortabilidade que é inexplicável. É inexplicável. Há um candidato confortável neste momento no poder? É isso que me quer dizer? Sim, é isso que quer dizer. Não procuro entrar em ataques, mas realmente há aqui certos candidatos do sistema, não é? E o Chega, enquanto jogador de acordo com as regras do sistema e do sistema democrático, não queremos entrar nessa espiral, digamos, de decadência. Portanto, acima de tudo é isso, nós queremos distinguir-nos pela melhor forma possível. Muito bem. Vamos então ao que interessa nesta entrevista. Vamos debruçar-nos sobre o presente, sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente. Vamos tocar nos pontos principais. Começamos já por um item, André, que marcou e marca a atualidade política neste concelho. A adesão à empresa Águas do Alto Minho. Qual é a posição do Chega sobre esta matéria? O Chega, como podem saber, defende uma posição económica bastante liberal. Nós somos defensores do setor privado, somos defensores de mercado livre. Agora, mercado livre, mas sem excessos. Evidentemente, houve contratos realizados com termos completamente inaceitáveis, e aí leva a uma reflexão sobre os motivos pelos quais esses contratos foram sequer realizados, os agentes que estiveram por detrás desses contratos, por detrás desses termos, as comissões, enfim, uma plétora de problemas. Mas em relação à ADAM, acima de tudo, o que o Chega defende, e eu pessoalmente, é uma renegociação, acima de tudo. Tem que haver uma renegociação, porque da forma que se encontra atualmente é inaceitável. E o que nós procuramos, acima de tudo, e deveria ser o objetivo de qualquer político, é defender os interesses dos contribuintes. Não é os interesses do partido, não é os interesses pessoais, é os interesses dos contribuintes. Portanto, o André não defende a saída, mas uma renegociação. Exatamente. Eu sou completo defensor de parcerias público-privadas e acho que é um setor vital essa relação estatal com as empresas. Sim. Agora, uma relação esta que não pode ser abusiva. Uma relação esta que não pode ser extraconjugal, por assim dizer, com elementos a beneficiar pessoalmente e por debaixo da mesa, suponho eu, não é? Mas sim, eu Chega e eu somos completos defensores dessas parcerias para o benefício dos contribuintes. Muito bem. Passemos agora para a educação. Senhor candidato, como é que está a educação para si no Concelho de Valença? A educação, e sempre no enquadramento do país, encontra-se deficiente. E acho que essa deficiência começa logo pelas condições das instalações. Nós temos recebido queixas a nível pessoal de vários alunos que dizem se encontrar insatisfeitos, isto numa situação pré-Covid, com as instalações das escolas, com a falta de aquecimento, a falta de isolamento, enfim, uma plétora de problemas. E no contexto agora de Covid, no contexto de ensino à distância, como podem imaginar, desmotivação é a palavra do dia.
desmotivação dos alunos, desmotivação por parte dos professores que se sentem incapazes de providenciar o ensino que eles querem providenciar aos alunos, que os alunos querem receber, mas, mais uma vez, a falta de planeamento, a falta de intervenção levou a esta situação. Isso tudo opiniões que o André, o seu candidato, andou a recolher nas escolas? Sim, eu, como jovem estudante que sou, fui criando contactos com várias pessoas de diversas idades e faixas etárias e realmente o sentimento é comum. E o que é que o Chega propõe? Quais são as propostas do Chega ao nível da educação? As propostas do Chega a nível da educação e enquadrado nas nossas outras propostas é mais uma vez de rejuvenescimento. Tem que haver um maior investimento na cultura, na educação e na saúde. E aproveito esta secção para fazer a ligação com os nossos Já lá vamos a esses dois. Sim, os nossos 4, enfim, pontos principais para o nosso plano estratégico de desenvolvimento de Valença. Mas sim, a educação está presente e é um fator muito importante no nosso plano. Algumas ideias para a educação, em particular do Chega? Em particular, como referi, acho que devíamos de iniciar logo pelo investimento nas infraestruturas. Acima de tudo, porque por muito incentivado que um professor seja, por muito incentivado que um aluno seja, se não tem os meios e as condições para estar confortavelmente a aprender, não há esperança. Por isso, o plano de ação começa logo por aí, um investimento nas infraestruturas. E a partir daí, e isto mais no plano geral do Chega, caso não estejam informados acerca do plano do partido Chega em relação à educação, temos um certo plano bastante inovador para a educação. E passa por quê esse plano? Passa principalmente pela atribuição de cheques para a educação. Como podem imaginar, nós, fazendo parte do Chega, e eu pessoalmente concordo com esse plano do Chega, achamos que a educação está extremamente dependente do Estado. Demasiado dependente do Estado. E isso verifica-se tanto a nível económico como depois na qualidade do ensino. O que se ensina nas escolas, o que os professores sentem-se obrigados a ensinar nas escolas, enfim, tem que haver uma maior independência no ensino. É a palavra-chave, independência no ensino. Muito bem. Sim, senhor. André, estamos aqui no Centro Histórico de Valença e há muitos turistas, de facto, a passar por nós. A maior parte deles são galegos, espanhóis. Turismo. O que é que o Chega propõe para o turismo em Valença? Valença é uma cidade extremamente procurada. Aos fins de semana, mesmo agora em desconfinamento, os turistas procuram e há muitos. O que é que o Chega pretende fazer com o turismo em Valença? Como amante de história que sou, reconheço realmente o extremo valor histórico que Valença tem. Aliás, o Minho como um todo. E realmente o turismo, como referi, representa um papel muito importante para a economia local. E nesse sentido, como tinha dito, houve um total abandono do setor da hotelaria e do turismo e queremos logo aí atuar. Qual é que é o plano do Chega? O plano do Chega em relação ao turismo é, acima de tudo, apoio às pequenas empresas. O pequeno empresário é a célula da economia. O pequeno empresário precisa de apoio nesta época difícil. Não podemos abandonar o motor da economia local. Por muitos planos europeus que tenhamos, por muitos planos estratégicos de desenvolvimento nacional que tenhamos, o plano de ação tem que começar a nível local. Onde é que isso vai ligar com o turismo? Vai ligar no sentido em que o turismo tem que ser apreciado de acordo com a situação local. Portugal como um todo depende do turismo, mas nós temos que adequar a estratégia a Valença. E, evidentemente, faço já aqui a ligação, o turismo de Valença baseia-se muito nos recursos naturais de Valença, no meio ambiente de Valença, que é outro ponto que está completamente carente de investimento. E as propostas do Chega são? As propostas do Chega baseiam-se então na preservação, primeiramente a preservação do sistema turístico já estabelecido, que de momento está em grave necessidade de apoio, e a partir daí expansão. Expansão em que sentido? No setor de turismo, proporcionar alavancamentos da economia, que começam pelo quê? Produção agrícola, por exemplo. Realmente o meio ambiente de Valença tem grande potencial para a produção agrícola, o que não se verifica de momento. Há um completo desinteresse nesse setor e, nesse sentido de produção agrícola, uma revitalização da imagem turística de Valença.
Ora, que revitalização estou a falar? Valença como destino turístico durante todo o ano. Todo o ano. Todo o ano. Não só durante o verão, não só durante as ditas festas de verão, durante todo o ano. Turismo rural, por exemplo. O problema de Valença está na sazonalidade, é isso? Exatamente. E sazonalidade consigo traz, infelizmente, precariedade. E é nesse sentido que o Chega, então... Muitos eventos no verão, poucos eventos no inverno. Exatamente. E as pessoas não só no verão necessitam de sobreviver, não é? Exatamente. É durante o ano todo. Turismo também gera emprego. Como é que está o emprego em Valença, Sr. Candidato? Emprego em Valença, mais uma vez, fica aquém. Fica aquém do expectável. Sobretudo nesta altura da pandemia, Valença foi bastante afetada. Convém relembrar aqui que nem toda a gente teve, infelizmente, a oportunidade de teletrabalho. Nem toda a gente, devido à condição do seu trabalho ou das empresas em que faziam parte, tiveram a oportunidade de manter o seu emprego ou executá-lo do conforto da sua casa. E é nesse sentido também que nós queremos proporcionar um alívio. Acima de tudo, um alívio. De que forma é que pretende potenciar o emprego? Olha, começando novamente pelos apoios, a propósito disso, posso já fazer uma ponte com os fundos europeus. Nós queremos realmente exigir uma alocação dos fundos europeus. A famosa bazuca? A famosa bazuca, que a alocação ainda está por determinar, por assim dizer, mas exigimos claramente que uma alocação para apoios económicos, turísticos, acima de tudo. E, evidentemente, o emprego assenta nisso. Muito no turismo, muito na hotelaria, restauração, e estamos já aquém. Há quem diga que o turismo é a indústria do futuro. Concorda? Concordo, e acho que o turismo, Portugal está numa situação perfeita, a nível europeu, a nível mundial mesmo. Portugal tem todo o futuro, tem um futuro turístico à sua frente e só nos cabe a nós agarrá-lo. Há um adversário seu que propõe a colocação de bilhética ali à entrada da Fortaleza. Concorda com isso? Absurdo. Eu acho que o que falta agora, o que menos falta agora realmente são mais entraves, mais desincentivos para a dita atividade turística. De facto, é costume dos ditos partidos do sistema colocar, enfim, uma abundante quantidade de impostos, enfim, todo o tipo de entraves económicos para o livre mercado. E o Chega não defende isso e eu não defendo isso. O mercado tem que ser apoiado, sim, mas tem que funcionar livremente. Deixe-me dizer, sobretudo, o comércio tradicional que está aqui à volta. Sim, o comércio tradicional que, além de sofrer com a situação do Covid e toda esta situação, sofre também com a competitividade. Competitividade esta que abafa os negócios locais e, lá está, cria maior desemprego. Outro dos pilares sobre os quais assenta esta candidatura do Chega, a saúde. Que medidas, que propostas têm para Valença? A saúde realmente, e no assunto do Covid, é outro assunto, é outra área que está completamente com uma falta de planeamento. A esse nível o Chega, o que é que propõe? Verifica-se uma sobrelotação dos meios hospitalares. Acho que qualquer um pode ser testemunha disso. Tem que haver um maior incentivo, da mesma forma para as regiões interiores do país, para as localidades raianas, não é? da nação, e começa logo por aí. Recursos humanos acima de tudo. Nós temos que providenciar incentivos. Nós não podemos alocar médicos, nós não podemos forçar a economia. Temos que alocar incentivos que levem a que o mercado oscile nessa direção, o mercado de trabalho. Porque essa é a forma mais saudável de resolver carências na força de trabalho. Conforme disse há pouco, a população está a envelhecer, assistência aos mais idosos. Será uma prioridade para o Chega? Claramente. Nós temos um plano bastante interessante para a terceira idade, começando logo pelo desenvolvimento de um maior número de lares, mas lares que providenciem vários serviços. Nós até tínhamos uma ideia, a Distrital de Viana do Castelo, do Chega, que é da autoria da nossa candidata, a Cristina, que consiste na criação de ditas vilas sénior.
aldeias sénior. Já não é uma ideia nova, mas aqui no Alto Minho penso que ainda não existe. Ainda não existe e acho que é realmente uma ideia completamente necessária. A criação de este abandono, que até vem a favor do dito abandono de aldeias, habitações abandonadas, criar estas aldeias séniores que providenciam todo o tipo de serviços à população mais idosa e, ao mesmo tempo, mais uma vez, cria emprego, um motor para a economia local. Claro que sim, porque para haver idosos tem que haver quem cuide deles. Exatamente, está tudo interligado e realmente cabe ao Estado providenciar estes incentivos, guiar o mercado, mas não forçá-lo. Muito bem. Cultura, outro dos pilares para o Chega. Como é que está Valença em termos de iniciativas culturais? Valença, tal como no sentido histórico, a cultura ocupa um papel muito importante e posso desde já referir, por exemplo, a ligação muito importante com a sua cidade-irmã Tui e com a província galega. Como sabe, são inúmeros os laços culturais que o norte de Portugal tem com a Galiza. E, nesse sentido, nós queremos construir, melhorar esta relação de cidades-irmãs com Tui, mas também construir, digamos, uma rede de equipamentos culturais que aproximem os valencianos, como, por exemplo, teatros, cinemas, grupos filarmónicos, bandas, conservatório de música, por exemplo. Ou seja, era uma das questões que tinha para si, mas já me está a responder a ela. A intenção do Chega é reforçar esta ligação com o Tui, é por aí? Sim, e acima de tudo criar o que nós chamamos uma Casa da Cultura Minhota. Casa da Cultura Minhota, em que é que isso iria consistir? Valença, nós queremos que Valença seja um modelo para as cidades do Minho. Nós queremos criar, por exemplo, a Casa do Artesão, uma casa onde haja a promoção de produtos regionais, criar uma marca do produto regional do Alto Minho, por exemplo. Nós queremos pôr o Alto Minho no mapa. E isto, mais uma vez, liga-se ao turismo, às nossas propostas para o turismo. Nós queremos que os valencianos sintam orgulho em Valença e na sua região. Ainda não falamos de transportes, de acessibilidades, as estradas ao nível de Valença, certamente que vai passeando aí pelo concelho. O que é que acha dessas acessibilidades? A nível de infraestruturas, acho que mais uma vez engloba-se também nas nossas propostas de sustentabilidade ambiental. Julgamos que Valença beneficiaria muito da criação de mais ciclovias, mais vias pedestres e, acima de tudo, uma reabilitação urbana. E o que é que nós entendemos por reabilitação urbana? Acima de tudo, uma eficiência energética. Nós queremos promover uma cidade deslocação pedestre. Nós queremos libertar o centro de Valença de carros, queremos promover energias limpas e, acima de tudo, criar um concelho verde, um concelho limpo e integrado com as propostas e as medidas ambientais a nível europeu e nacional. Existe alguma discrepância entre freguesias? Certamente já andou pelas freguesias do concelho. Como é que analisa essa matéria? Realmente nós temos que olhar para isto a nível da região como um todo. Evidentemente há vários interesses e vários diferentes níveis de desenvolvimento entre as localidades, mas é para isso que nós cá estamos, é para fazer um enquadramento de cada situação, de cada localidade e, acima de tudo, promover uma coesão, não é? O objetivo continua a ser o mesmo, o desenvolvimento das infraestruturas, a diferentes níveis, a diferentes ritmos, evidentemente que sim. Ligação aqui de Monção a Valença? É extremamente importante. Monção, tal como Valença, é uma cidade bastante importante da região cá do Alto Minho e é inegável os benefícios que traria a Valença esta ligação. Uma ligação já muito esperada e já muito prometida, mas promessa esta que ainda não foi entregue, infelizmente. Os comboios elétricos chegaram, foram 4 anos pela chegada dos comboios de tração elétrica. Como é que o Chega vê esta matéria sobre esta eletricidade em Valença?
Achamos que é o futuro. Comboios elétricos e, mais uma vez, a nível ambiental, energias limpas, são o futuro e fazendo já a ligação com uma possível comunicação com Vigo, mais uma vez retornamos a estas ligações culturais, económicas com a Galiza. É vital. Valença precisa de entrar no palco internacional, com Espanha, interregional, ser colocada no mapa. Valença tem todo o potencial para isso. Sr. Candidato, pratica desporto? Sim, pratico. O que é que pratica? Pratico basquetebol há vários anos e, como podem imaginar, o desporto ocupa um espaço muito importante na minha vida e deve ocupar um espaço, digo eu, pelo menos algum espaço na vida de todos os cidadãos. E na sua candidatura? Sim, ocupa um espaço. A nível do desporto, como podem imaginar, nós queremos aproveitar o talento local. Não só a nível da qualidade de vida e um estilo de vida saudável, mas também queremos desenvolver programas de desportos infantil, juvenil, em colaboração com as escolas. Mais uma vez, faz parte do nosso programa para a educação, num combate à obesidade, comportamentos de risco. Muitas vezes as pessoas diminuem o papel importante que o desporto tem no psicológico e no caminho que os jovens tomam. E não só os jovens, também queremos promover programas de desporto sénior, uma população idosa que seja ativa, mais saudável e, acima de tudo, um desporto também de comunidade. A coesão social beneficia muito deste desporto. Deste desporto, mais uma vez, ciclovias, pedestre, pavilhões. Está tudo interligado. Tudo interligado. E nesse sentido, deixe-me só dizer, queremos então promover a criação e requalificação, como é óbvio, de infraestruturas já existentes para a prática do desporto. Por exemplo, a recuperação do edifício do pavilhão náutico, a Escola de Desportos Náuticos, que é vital nós aproveitarmos aquele espaço neste sentido. Virar mais Valença para o Rio Minho? Exatamente, sim, e virar Valência e os valencianos, esperemos. Estamos a falar numa maior aposta em desportos náuticos, remo, podemos ir por aí? Sim, claro, remo, e mais uma vez podemos até apostar na realização de eventos desportivos com as cidades vizinhas, enfim, imensos caminhos para tomar e nós queremos ter a capacidade para os realizar. Muito bem. Sr. Candidato, uma pergunta que ainda não lhe fiz diretamente, isto de ser jovem, não sei se é o candidato mais jovem do distrito, mas é um dos, é uma vantagem ou uma desvantagem? Provavelmente os leões poderão olhá-lo como é puto. Ainda não sabe nada disto, é verdinho, ou então haverá uma certa admiração. De certeza que há as duas coisas. O que é que me diz? Eu acho que ser jovem realmente é uma parte muito importante da minha candidatura, até porque, como podem imaginar, há muita resignação neste momento em Portugal. Basta olhar para as taxas de abstenção, para o desinteresse dos jovens na vida política, na atividade política, e a solução para isso começa logo na representatividade. Os jovens precisam de se sentir representados. E que melhor forma dos jovens se sentirem representados do que para um jovem, um dos seus. E tem alguma mensagem para esses leões já com 50, 60 anos de carreira? Sim, tenho, que normalmente quem fica confortável leva à decadência. A história repete-se e muitas vezes rima. E como amante de história que sou, reconheço que para o sucesso das sociedades depende muito do dinamismo, da dinâmica, da renovação, e está na altura de Portugal ter uma renovação política, tanto pela criação de novos partidos como o Chega, que melhor partido para um jovem entrar, e quer pela renovação dos elementos políticos. Os ditos políticos de carreira têm que dar lugar a cidadãos ativos, a cidadãos políticos e jovens acima de tudo. Acredita que o Chega vai fazer um bom resultado nestas eleições autárquicas? Acredito plenamente e, aliás, independentemente do resultado que haja, nós vamos assumir com orgulho o papel que os valencianos nos designarem. Isto é a nível do Conselho, mas a nível de Portugal continental e ilhas, acredita que vai existir um bom resultado no Chega? Acredito
Plenamente. Aliás, atrevo-me a dizer que, tendo em conta que este se trata da nossa primeira experiência política de muitos e de um partido jovem, muitos vão ficar impressionados com estes resultados e vai ser esta admiração que vai levar muitas pessoas a novamente reencadear o interesse na política, o interesse pelo seu país e o interesse em melhorá-lo. Há quem diga que o Chega é o voto da revolta, concorda? Concordo e discordo. Evidentemente o Chega segue as regras do sistema democrático, mas não queremos ser mais um partido e contribuir para esta decadência que já referi. Agora, o Chega não é só um partido de revolta. O Chega é um partido por si só, tem as suas medidas, tem a sua identidade, tem o seu futuro, tem os seus membros políticos, cada um deles com ideias novas e nesse sentido eu não gosto de olhar para o Chega como simplesmente um partido de revolta. Eu gosto de olhar para o Chega como um partido do futuro, como um partido dinâmico, com diferentes ideias, diferentes elementos, em discussão, em constante evolução, e eu quero transpor essa evolução para a política portuguesa. E há alguns mitos criados à volta do Chega, não é? Há bastantes mitos e... Do género, o bicho-papão, não é? Sim, eu acho completamente ridículo, mas faz parte, não é? Que os partidos do sistema se sintam ameaçados pelo Chega e quem se sente ameaçado normalmente responde com agressão, com difamação e... O Chega não está aqui para quebrar nenhum sistema democrático, o Chega está aqui para quebrar a rotatividade. O status quo que não tem beneficiado os portugueses. Esta rotatividade entre os dois ditos grandes, não é? PS, sim, PSD. O futuro, os ditos dois grandes vão cair e não quero que nenhum português tenha dúvidas disto. Que o Chega veio para ficar e queremos que esta permanência no sistema seja do melhor benefício para os portugueses. Muito bem. Senhor candidato André Paulino, para fecharmos, uma mensagem ao eleitorado de Valença. A mensagem que eu quero deixar, acima de tudo, é um apelo à participação nestas autárquicas. Como deve ser conhecimento de muitos, estas são as eleições com o maior número de forças políticas em jogo em Valença e eu fico feliz por esse facto, demonstra o sistema multipartidário em ação. De qualquer forma, eu quero ver essa participação a nível do eleitorado. Jovens, todo o tipo de faixas etárias, deixo um apelo para que participem neste direito fundamental de cidadão. Está a mensagem de André Paulino, candidato do Chega à Câmara de Valença nas próximas eleições autárquicas. É um Chega de compromissos que quer fazer a diferença, que quer tornar Valença um concelho ainda melhor. Mais rigor, mais competência, pelo menos é isto que o partido se compromete. Eu sou Miguel Rocha e este é o Especial Autárquicas da Rádio Valdominho. Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, Especial Autárquicas 2021. Eu sou de estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto.